Ajuda-nos a nós, aqui, para que nós possamos saber como abençoar, como ajudar, como servir, além de orar por essa nação. Pai, queremos também rogar pela vida das nossas crianças, que têm sofrido com esse tempo de inverno. Muitos têm ficado doentes, e nós queremos suplicar ao Senhor a proteção do Senhor por essas crianças, por essas vidas, aqueles que estão mais vulneráveis, com a imunidade ainda em desenvolvimento, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. Queremos lembrar especialmente o pequeno João, que pela terceira vez agora está internado, e nós clamamos, suplicamos, Pai, pela vida do João, que o Senhor o preserve, que o Senhor o guarde, e que ele possa ser curado, sarado, pela mão forte do Senhor. Ainda que o Senhor use os médicos, ainda que o Senhor use os meios ordinários cotidianos da medicina, mas nós sabemos que é o Senhor quem pode fazer o pulmão daquele garoto funcionar. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, faz isso, Pai. Cura aquele garoto, sara ele, para que ele possa estar novamente pleno em sua condição. Nós pedimos pelo coração de Cássio, de Juliene, que eles possam estar firmes no Senhor, suplicantes no Senhor, confiantes em Ti, e percebendo que necessitam estar voltados, acima de tudo, para a satisfação em Ti, e que eles possam entender que a grande necessidade que nós temos é o Senhor, e possam confiar no Senhor nesse processo, descansar em Ti nesse processo. Abençoa também a pequena Clara, que não entende muita coisa nesse momento, mas que percebe, e que ela, nessa pequena condição dela, de uma criança, possa entender também que o Senhor é quem controla todas as coisas, e aprenda a descansar em Ti. Abençoa a família Guinho, Pai. Pai, nós queremos Te bendizer e agradecer pela Igreja Cristã Evangélica Central de Jacareí, Pastor Vitor. Te louvamos pelo testemunho dessa igreja centenária nesta cidade, e nós queremos, além de agradecer, suplicar ao Senhor, para que o Senhor avive a Tua obra naquela igreja. Que o Teu Santo Espírito renove em poder a vida do Pastor Vitor, a vida dos irmãos daquela igreja, para que essa igreja seja um testemunho fiel e poderoso da glória e da graça do Senhor nessa cidade. Pai, nós precisamos que o Senhor se manifeste aqui. Nós carecemos do Senhor. E nós suplicamos, humildes, que o Senhor abençoe a nossa cidade. E sabemos que nós, como Igreja Batista Vila Branca, não temos a condição de servir a todas essas pessoas dessa cidade. Por isso pedimos que o Senhor, humildemente, levante também a Tua face em outras igrejas. E levante mais e mais igrejas que são saudáveis e comprometidas contigo, com a exposição do Evangelho, para que o Teu nome seja feito grande. Abençoa, Pai, a nossa cidade, e abençoa com boas igrejas. Abençoa a Igreja Cristã Evangélica Central de Jacareí. Pai, mais uma vez nós vamos agora nos voltar para a palavra, para a Escritura Sagrada, e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco, especialmente nesse assunto tão importante da comunicação e da abertura que temos ao Senhor. Que o Senhor nos renove em fé, que o Senhor nos estimule, que o Senhor realmente resplandeça o Seu rosto sobre nós, para que nós possamos buscar ao Senhor e compreender o Senhor. Fala conosco mais uma vez, é a oração que fazemos em Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. E nós chegamos hoje ao complemento, à conclusão do ensino do apóstolo Paulo a respeito da batalha espiritual. Eu quero ler com você a partir do verso 10 de Efésios capítulo 6. Para que nós tenhamos todo o contexto, e eu vou ler até o verso 18. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos visto na última semana que o apóstolo Paulo afirma aos Efésios que eles estão em guerra. Eles estão numa batalha constante e real contra os poderes do mal. As forças espirituais do mal é o que ele vai chamar aí, que atuam ativamente contra os crentes nas regiões celestiais. Satanás está armando as suas ciladas porque quer você, quer a sua alma, quer a sua vida. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Reconhece isso e por isso instrui os efésios a terem tanto essa certeza, essa convicção, mas instrui eles também ao como eles podem ficar firmes nesta luta, nessa batalha. E para isso Paulo então instrui os efésios a se vestirem com a armadura de Deus. Para ficarem firmes, eles devem cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar a preparação do evangelho da paz, segurar o escudo da fé, usar o capacete da salvação e, como vimos na semana passada também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a intenção do apóstolo Paulo é instruir os efésios a estarem firmes, a permanecer inabaláveis, completamente imóveis contra os ataques de Satanás, plenamente vencedores nessa batalha contra o mal. E o apóstolo Paulo, então, agora vai concluir o seu ensino com uma instrução direta e clara de um elemento que não pode ser de maneira nenhuma deixado de lado na batalha contra as forças espirituais do mal. E o apóstolo Paulo, então, vai ordenar aos efésios: orem. 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 Esse é o mandamento do apóstolo Paulo para concluir como nós devemos lutar contra Satanás. Além de usar todos os elementos que o Senhor nos disponibiliza para resistirmos os ataques demoníacos que nos afrontam, nós devemos orar. E a oração é o elemento que une essa batalha e que fundamenta essa batalha contra a nossa disposição para cair nas armadilhas de Satanás. Ou seja, para crer naquilo que ele quer e não naquilo que Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo então vai dizer: orem. 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 E eu quero focar hoje com vocês esse verso 18, que o apóstolo Paulo então nos concede esta afirmação de que a oração é esse elemento. E qual é o escopo dessa oração que nos ajuda a nos mantermos firmes contra as ciladas e os ataques de Satanás? E eu quero chamar primeiro a sua atenção então para lembrar o que é a oração. O que é a oração? Oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. O Senhor nos ensina e nos instrui a falar com Ele. E essa ação, ela é tão extraordinária. Nós vimos na semana passada como o Senhor fala conosco. Nós
entendemos a realidade da palavra de Deus e como o Senhor, então, se coloca e se dispõe a falar com a humanidade. Mas de maneira ainda mais impressionante, nós temos essa realidade de que Deus se coloca para ouvir a humanidade. O nosso Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus, que é o Deus que sustenta todas as coisas com o seu poder, com a palavra do seu poder, não somente é um Deus que fala, que ordena, que manda, que instrui, que dirige, mas é um Deus também que ouve. É um Deus que ouve e se coloca aberto para ouvir. E as palavras que são dirigidas a Deus é o que nós chamamos então de oração. Essa disposição de coração de ir falar com o Senhor é o que nós chamamos de oração. E isso é algo extraordinário, irmãos, que muitas vezes é menosprezado pela nossa realidade humana. E é muito simples você saber como você despreza a oração, quando nós entendemos o que é oração. Oração é falar com Deus. E o simples fato de nós desprezarmos isso é impensável. É impensável. Nós vivemos num mundo de celebridades, subcelebridades e pretendentes a celebridades, né? Muitos deles chamados aí influenciadores digitais. E é muito impressionante como nós vemos a gradação das pessoas e a disposição do coração dos seres humanos para a atração da grandeza. E todas as vezes que nós vemos alguém que é considerado uma celebridade, a gente vai atrás dele, né? E busca estar perto, e busca o quê? Falar com essa pessoa, né? E uma coisa que impressiona o coração humano é quando essa pessoa que nós consideramos grande dá uma atenção pra gente. Eu me lembro quando uma vez fui viajar e fui para o aeroporto de Guarulhos e ali eu encontrei o Oscar Schmidt. Para mim ele é um cara, né, de grande expressão. O maior nome do basquete brasileiro, um dos maiores nomes do esporte brasileiro. E não é só porque ele jogava muito, porque o cara é grande mesmo, impressionante, né? Eu batia na cintura dele. E eu fui então ali e falei, pô, preciso tirar uma foto com o Oscar. E eu estava com outro fã de esporte também, que era o pastor Thiago Santos, e ele ficou mais maluco que eu. Não, vamos falar com o Oscar. E a gente foi falar com o Oscar, e o Oscar ouviu a gente. O Oscar parou, conversou, deu atenção, tirou foto com a gente. E aí qual foi o nosso sentimento? Caramba, cara, como o Oscar é legal. Ele ouviu a gente. Como o Oscar é legal, ele ouviu a gente. E essa tem sido a reação de todas as pessoas que tentam se aproximar de alguma celebridade. Aí você tem lá o influencer que você segue no Instagram, você gosta muito dele, você manda uma DM para ele e ele responde. Aí você fala, nossa, como esse cara é bom, como ele é legal, porque ele ouviu, ele leu a minha DM e respondeu. E você fica todo animado, porque um influencer digital, uma celebridade humana respondeu você. Agora, se isso é realidade a respeito da nossa vida e da nossa influência, a respeito de buscar autoridades e ser ouvidos por ela, quanto mais deveria mover o nosso coração o fato de que Deus nos ouve na oração. Deus nos ouve na oração. Deus, o Criador dos céus e da terra, nos ouve na oração. Isso é oração, gente. E é isso que o apóstolo Paulo está lembrando os Efésios aqui. Vocês precisam lutar contra o diabo? Vocês precisam lutar contra o diabo. Isso não é coisa pequena. É o diabo que está atacando vocês. E sabe de uma coisa? Nessa luta que vocês têm, tem alguém que está com o ouvido aberto e pronto para ouvir vocês. O próprio Deus. Por isso, orem. Orem. Busquem a face do Senhor. Busquem a face do Senhor. Busquem os ouvidos do Senhor. Não deixe de orar. Deus está atento e pronto para te ouvir. Deus está atento e pronto para te ouvir. Uma oração é falar com Deus. Essa disposição que nós temos do Criador para nos ouvir. Mais do que uma celebridade, mais do que um pastor, mais do que um influencer, uma subcelebridade,
né? Já que hoje está todo mundo querendo regrar sobre a vida dos outros e ser expert para ensinar os outros, o próprio Deus está pronto para te ouvir. E falar com você também. Mas Ele quer te ouvir. Ele te ouve e pede, ore. Agora, o apóstolo Paulo qualifica essa oração. E nós vamos focar em umas coisas importantes aí que o apóstolo Paulo enfatiza, mas acima de tudo, eu quero ver com você essa questão de que o apóstolo Paulo instrui os efésios a orarem no Espírito. Orem no Espírito. E isso é muito importante para nós que vivemos no século XXI, porque a gente perdeu a noção real do que é orar no Espírito. Por causa da confusão evangelical do século XXI, a gente muitas vezes é tentado a pensar que orar no Espírito é uma condição meio que de transe. É uma condição onde a gente é levado para um outro lugar, levado para uma outra realidade, tanto que a gente começa a falar numa outra língua que ninguém entende. E isso então é orar no Espírito. Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Penso que não. Penso que não. A minha convicção é de que nós falemos de acordo com isso que o apóstolo Paulo acabou de instruir os efésios. Quando ele diz aos efésios, usem a espada do Espírito. Usem a espada do Espírito. Ele define os termos pelos quais nós temos a ação do Espírito. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o fato, então, é que nós, para orarmos para Deus, devemos usar aquilo que o próprio Deus nos concede, que é a instrução dele para a oração. A instrução do próprio Espírito para a oração. A palavra de Deus. E orar ao Senhor no Espírito é orar de acordo com a revelação que nós temos do Espírito. Instruídos pelo Espírito. Nós vimos aqui com uma maneira tão bela, né, como a palavra de Deus é a revelação do Senhor para nós na semana passada. Deus falou por meio dos seus profetas, dos seus apóstolos. E quando nós vemos, por exemplo, o rei Davi orando, nós cremos que o Espírito Santo é quem está direcionando as orações de Davi e, nesse sentido, instruindo a humanidade a como orar. Como nós podemos nos aproximar de Deus. Quais são as palavras que nós podemos usar? Qual é a atitude? Como nós devemos lidar com as nossas emoções? O próprio Espírito instrui os seres humanos a isso. E mais, o Espírito nos conduz nessa realidade. Ao usarmos a palavra de Deus para nos aproximarmos de Deus, nós somos também conduzidos pelo Espírito. E, meus irmãos, o ensino a respeito do Espírito Santo, ele é algo que a gente poderia gastar aqui tempo, e eu não tenho todo o tempo do mundo, tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas eu quero, de certa forma, resumir em algo específico aqui, que é orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus. Orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus, buscando a vontade do Senhor. Nós vimos o Senhor Jesus instruindo os discípulos em oração. Eles perguntam, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E a frase final que nós lemos no início desse culto é, Deus dará a vocês o Espírito dele. Deus dará a vocês o Espírito dele. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Senhor dará o Espírito dele para vocês. E nesse sentido, nós entendemos que o Espírito nos guia em oração para falar aquilo que Deus quer que nós diçamos ou falemos. Diçamos não existe, perdão. Deus quer que nós falemos. Deus quer que nós traçamos diante dele. O Senhor nos dá o seu Espírito para isso.
E nisso, então, qual é o grande ponto? É que nós precisamos nos submeter ao Espírito de Deus em oração. Nós precisamos buscar o Espírito em submissão e clamar que Deus nos receba no poder do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Na oração, nós não buscamos, como lemos Tiago, as nossas próprias intenções para gastar mal nos nossos interesses. Mas na oração nós precisamos buscar o interesse do Senhor no poder do Espírito Santo. Na oração nós somos movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito e fazemos isso no poder do Espírito. Não é uma oração em transe. Não é uma oração falando palavras que ninguém está entendendo. Mas é sermos guiados pelo próprio Deus, na orientação do próprio Deus, no poder do próprio Deus. Aí você vai perguntar, pastor, mas a gente não tem que orar em nome de Jesus? Sim, é em nome de Jesus. Porque tudo que nós fazemos que nos aproxima de Deus é realizado pelos méritos de Cristo. O fato de que Cristo nos concede a justiça dele, nos concede os méritos dele, é o que nos dá o poder para nos aproximar, nos dá condição para nos aproximarmos de Deus. Mas o poder é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E é no poder do Espírito, então, que nós nos aproximamos. Mas o mais interessante dessa questão de que o Espírito Santo está muito mais ligado à disposição submissa e obediente, está no ensino do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8. E ele diz que Deus nos abençoa na nossa fraqueza, porque a gente não sabe nem orar, e o Espírito Santo então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é esse o resumo do ensino que a gente pode trazer do apóstolo Paulo aqui. Eu não quero aprofundar nisso mais uma vez, mas o apóstolo Paulo instrui os efésios a orarem. Orem ao Senhor, mas orem de acordo com o Espírito, em submissão ao Espírito, no poder do Espírito, buscando a vontade de Deus no Espírito. Quando o apóstolo Paulo qualifica isso, ele qualifica que a gente não use a oração para a nossa satisfação pessoal, mas para a glória do Senhor. Porque quando a gente ora no Espírito, nós não estamos orando desorientado, mas estamos orando de acordo com o próprio Deus. E com o desejo, a vontade sábia, santa, pura, excelente do próprio Deus. Orem em todo tempo no Espírito. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que se repete aí, 4 vezes nesse verso. Todo, todo, todo e todo. O apóstolo Paulo instrui os efésios a orarem no Espírito, em todo tempo, todo tipo de oração, com toda perseverança, por todos os santos. Em todo tempo, com todo tipo de oração, com toda perseverança, por todos os santos. E nesse sentido nós precisamos então compreender essa chamada do apóstolo Paulo, esse comando do apóstolo Paulo, para que nós oremos no Espírito nessas 4 áreas. No Espírito nessas 4 áreas. E nós precisamos ouvir do apóstolo Paulo essa instrução, de que precisamos orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? E eu já falei algumas vezes sobre isso. A noção contemporânea que a gente tem da oração é aquele momento que você se isola para orar. E muitos vão definir a oração como aquele tempinho, então, ou que você está fechado no seu quarto, ou como você vai para o monte para orar diante do Senhor, no Espírito, né? Mas o apóstolo Paulo claramente instrui os efésios aqui a orarem em todo o tempo. Em todo o tempo. Gente, presta atenção em mim aqui. As crianças estão bagunçando, elas estão agitadas, mas vocês precisam prestar atenção em mim. Presta atenção. Orem em todo o tempo. Ou seja, todo o momento, toda a hora é hora de orar. Não há momento em que nós não devamos buscar os ouvidos de Deus em oração.
Não há momento em que os ouvidos de Deus estão fechados para a oração. Toda hora Deus está disponível. Toda hora Deus está disponível. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos aprender que a nossa vida é vida de oração em todo o tempo. Isso quer dizer, por exemplo, que toda hora a gente pode orar. Eu não preciso esperar um momento específico em que eu vou fechar tudo, desligar tudo e orar. Isso é importante? Isso é muito importante. É muito importante que você aprenda a criar tempo na sua vida dedicado exclusivamente à oração e que sua mente não está dividida com outras coisas. Então é importante que nós tenhamos na nossa agenda a hora que nós vamos parar e simplesmente orar e fazer mais nada. Não há divisão de atenção. Mas precisamos também aprender a ter uma vida de constante oração, orando em todo tempo diante do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo quer falar aqui para nós que nós devemos orar em todo tempo, não é simplesmente que nós devemos orar nas 24 horas do dia, mas ele quer focar também que em toda a circunstância nós devemos orar. E toda circunstância nós devemos ter esse coração disposto e ativo a buscar os ouvidos de Deus. É em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Quando você está trabalhando. Quando você está trabalhando, você precisa ter a noção clara de que Deus está com seus ouvidos abertos e que você pode buscar o ouvido de Deus naquele momento. Senhor, não estou conseguindo executar essa tarefa. Me ajuda. Me ajuda a administrar o meu trabalho, que eu não estou conseguindo. Me ajuda a suportar o meu chefe, que eu não estou conseguindo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando você está no trânsito, está atrasado, precisa chegar na hora. Se você é como eu, isso tensiona você. Eu não gosto de chegar atrasado. Me faz mal chegar atrasado. E às vezes eu estou no trânsito, o trânsito está parado, aquilo me deixa angustiado, porque eu quero chegar na hora. E eu preciso orar ao Senhor naquele momento, no Espírito. O Senhor, me dá submissão aqui. Esse é o momento que eu preciso de domínio próprio. Preciso da ação do Teu Espírito sobre mim. Me ajuda. O Satanás está botando uma armadilha para mim aqui agora. Está clara essa armadilha. E eu estou pronto para cair nela. Me tira dela. Quando você recebe uma mensagem de WhatsApp que você não queria. Quando acontece aquela situação familiar que te desorienta. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos orar em todo tempo, mas especialmente dizendo que nós devemos orar em toda circunstância. Lembra? O assunto é batalha espiritual. O assunto é as armadilhas que Satanás está colocando diante de você para você cair nelas, porque ele quer te derrubar. E aí o apóstolo Paulo então diz, ore em todo tempo no Espírito. Ore em toda circunstância no Espírito. Lembre dessa situação. Vocês estão lutando contra potestades e principados. Todo o tempo. Satanás não vai atacar você só quando você fala assim, agora é a minha hora de orar. Não. Todo o tempo ele está querendo te derrubar. O apóstolo Paulo quer que você tenha isso em mente. Quer que você tenha isso em mente. Toda hora é hora de orar. E aí, meus irmãos, especialmente é hora de orar também quando você já caiu na armadilha do Satanás. O apóstolo Paulo de maneira nenhuma elimina a oração para aqueles que caíram e que precisam de perdão. Todo tempo é hora de orar. Em toda circunstância, é circunstância para buscar o ouvido de Deus. Não há momento, não há circunstância em que Deus fala, agora não vou te ouvir. Tem uma, mas essa é bem pesada. É quando o marido que despreza a sua esposa, humilha a sua esposa e não governa bem a sua esposa, não cuida da sua esposa, vai falar com Deus, sem arrependimento, aí as portas estão fechadas, o teto está fechado. O apóstolo Pedro ensina isso na sua primeira carta. Mas esse é o ponto. Se você tem sido esse marido, busque arrependimento e ore ao Senhor para pedir perdão e buscar misericórdia.
Senhor, eu não sei ser marido. Eu sou um marido perverso. Me limpa, me lava, me perdoa, me transforma. Todo tempo é tempo de orar. O apóstolo Paulo fala também que nós devemos orar todo tipo de oração. Orar no Espírito todo tempo e também todo tipo de oração. E aqui você fala, nossa, então tem tipos de oração? Tem tipos de oração. Há tipos de oração. E a gente pode qualificar, para ficar mais simples, em 4 tipos as orações. Oração de adoração, de confissão, de gratidão e súplica. Adoração, confissão, gratidão e súplica. Meus irmãos, nós devemos orar a Deus para adorar a Deus. Nós devemos orar para Deus para adorar a Deus. Eu sei que muitas vezes vocês ouvem as nossas orações aqui na igreja e vocês falam, parece aquelas orações de velho, né? Ou oração sem sentido. Isso aí para mim é palavra vã. O Deus de Abraão. Deus que fez o céu e a terra. Mas a gente faz isso porque a gente quer adorar a Deus. A gente quer reconhecer quem Deus é e adorá-lo. E nós devemos dedicar tempo para a oração, que é simplesmente isso, para bendizer ao Senhor. Simplesmente para reconhecer o Senhor e louvá-lo. Adorar a Deus é oração que nós devemos fazer. E aqui é um dos exemplos que nós temos de como nós precisamos aprender a orar no Espírito, orar de acordo com o próprio Deus. Porque é muito fácil a gente falar besteira na hora de oração, mesmo quando a gente quer adorar. E quantas vezes eu já ouvi evangélico dizer assim, Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Pensa numa blasfêmia. Pensa numa blasfêmia. Como assim ora por Deus, não por aquilo que Ele faz? Por acaso Deus é homem, que pode dizer uma coisa e fazer outra? Por acaso Deus é homem que pode fazer uma coisa e pensar outra? Deus só faz aquilo que Ele é, gente. Deus só faz aquilo que Ele é. E nós adoramos a Deus tanto por aquilo que Ele é, tanto por aquilo que Ele fez. E o Senhor trouxe um terremoto para a Venezuela, a gente fala, Senhor, o Senhor sabe. Nós adoramos pelo controle que o Senhor tem do mundo. Usa isso para a tua glória. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. E você percebe então como nós precisamos aprender a orar no Espírito? Porque a gente não pode criar o Deus no nosso coração para a gente adorar. Não pode criar a maneira que nós entendemos Deus para nós adorarmos. Nós precisamos nos submeter ao Espírito para orar conforme o Espírito e adorar ao Senhor. Reconhecer o que Deus diz dele mesmo. O Senhor diz que o Senhor é um Deus que julga e um Deus que está irado. E nós queremos te adorar por isso. Queremos te adorar porque o Senhor faz, sim, justiça contra o pecado. A gente quer clamar por misericórdia. Nós clamamos pelo perdão e que o Senhor nos isente das consequências do nosso pecado. Mas nós queremos te adorar, porque o Senhor é juiz. E a gente canta isso aqui. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações virão e adorarão perante o Senhor, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O Senhor será adorado no dia que Ele julgar o mundo e mandar o diabo e todos os homens perversos para o inferno. E vai receber a adoração. E nós precisamos adorar o Senhor no Espírito. A adoração ao Senhor precisa ser de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui de quem Ele é e o que Ele faz. E nós precisamos adorar a Deus em oração. Adorar, oração de adoração, oração de confissão. Oração de confissão. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Os ouvidos do Senhor estão abertos, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. E nós devemos buscar ao Senhor no Espírito para confessar os nossos pecados. Porque, afinal de contas, não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Senhor, por meio do Espírito Santo, na pessoa do Espírito, que nos convence que eu preciso crer em Jesus
como meu Salvador perdoador e buscar então o Senhor para dizer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, por conta de Cristo que moeu o seu corpo e derramou o seu sangue. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Oração de adoração, oração de confissão. Eu amo, já disse isso muitas vezes, não canso de repetir, isso é segurança para você e é segurança para mim. Eu repito isso porque eu preciso lembrar disso. Quando o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar, a gente leu a descrição de Lucas, mas tem também a descrição de Mateus no Sermão do Monte, capítulo 6, onde o Senhor ensina a famosa oração do Pai Nosso. E ele diz, perdoa as nossas ofensas. Antes de ensinar a oração, o Senhor diz, vocês podem ir falar com Deus abertamente, transparentemente, não como os fariseus que falam somente palavras vãs, mas podem rasgar o seu coração diante de Deus, porque Deus sabe o que vocês precisam antes que você peça. Antes que você fale, Deus já sabe. Então Deus já sabe que você precisa de perdão. Deus já sabe que você pecou. Você acha que Deus não viu o seu pecado? Você acha que Deus não sabe que você quebrou a santidade dele? Você está querendo esconder isso de quem? Você pode esconder isso de mim. Você pode esconder isso do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Mas de Deus você não consegue esconder. E você que talvez criou uma artimanha fácil aí, manipuladora para enganar pessoas, talvez você esteja convencido de que Deus você pode enganar também. Mas não pode. E Deus sabe o seu pecado. E você então precisa orar para confessar os seus pecados. Senhor, eu caí na armadilha de Satanás. Me tira daqui. Me tira daqui porque eu caí. Estou lá dentro. E ele já está me devorando. Me tira daqui. Tem misericórdia de mim. Me tira desse lugar. Nós precisamos orar para confessar ao Senhor os nossos pecados, a nossa condição. Me tira daqui, Senhor. Nós precisamos também orar para agradecer ao Senhor. A gente adora a Deus, a gente confessa ao Senhor e a gente agradece. E como é difícil agradecer. Como é difícil agradecer. Que exercício é agradecer. O Senhor Jesus experimentou isso e teve registrado essa história na Escritura, né? Daqueles que ele curou, 10 pessoas. Somente um voltou para agradecer. Porque nós temos um coração ingrato. E é por isso que nós precisamos orar no Espírito. Precisamos aprender a ser gratos. Gratos ao Senhor. Senhor, obrigado. Eu te dou graças. Eu te louvo por tudo o que tem acontecido na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. E nós precisamos, então, ter essa disposição renovada pelo Espírito para agradecer. Uma estratégia que eu uso sempre é a que eu uso com vocês aqui na terça-feira. Quando a gente vai começar a pensar em motivos de oração, antes de pensar naquilo que eu quero pedir, é pensar no que eu preciso agradecer. Eu tenho motivos para agradecer. E você tem motivos para agradecer. Nós temos motivos para agradecer. E nós precisamos, então, ser intencionais, dedicados ao agradecimento, para bendizer o nome do Senhor. Irmãos, enquanto nós tivermos dificuldades em aprender a agradecer, também teremos dificuldades na adoração. E essa é uma realidade que está unida. Você que tem dificuldade para agradecer ao Senhor, você tem dificuldade em adorar a Deus. Essas coisas estão muito juntas. À medida em que nós aprendemos a reconhecer o Senhor, sua majestade e os seus atos de justiça e de bondade, a gente aprende a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Lembra quando Tiago escreve a sua carta, no primeiro capítulo, ele vai falar, irmãos, tende por grande alegria passardes por provação, porque a provação traz perseverança para vocês. E que desafio! Obrigado, Senhor, por essa provação, porque ela vai gerar em mim perseverança. Uhul!
Mas note que Tiago liga justamente isso à realidade de quem Deus é. Porque ele vai dizer, vocês não precisam ter medo de passar por provação, porque Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A intenção do Senhor não é de machucar, de destruir, de amassar vocês. Porque Deus é bom. Toda boa dádiva vem de Deus. E todo bom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há trevas nem sombra de mudança. Então, se Deus é um só e é bom, se nós estamos passando por provação, Deus tem algo especial para nós. Não como Satanás, que quer realmente ver a nossa alma queimando no inferno com ele. Satanás, a mente dele é, eu não vou cair sozinho, vou levar quem eu puder comigo. Essa é a mente de Satanás. E ele está arrastando todos que ele pode com ele. Deus não. Deus tem intenção sempre benigna. Deus não pode ser tentado. Ah, então você pecou contra mim? Então agora você vai ver só. Deus não tem essa mentalidade. Vou deixar você sofrer bastante. E só depois que você sofreu bastante, talvez eu ouça a sua oração. Enquanto nós não aprendemos quem Deus é, perfeição do Senhor, adorar o Senhor, a gente não vai conseguir agradecer ao Senhor. E ao mesmo tempo que enquanto a gente não cria um coração grato diante do Senhor, a gente não consegue adorar o Senhor. E a oração de gratidão está intrinsecamente ligada à oração de adoração. Porque nós precisamos adorar com gratidão ao Senhor. E dizer, Senhor, eu sou grato, até mesmo pelas tribulações, que elas produzem em mim perseverança. Oração de adoração, oração de confissão, oração de gratidão e temos também as súplicas. E o apóstolo Paulo destaca aí, né? Todo tipo de oração e súplicas. E nós precisamos aprender a suplicar ao Senhor. O próprio fato de que nós precisamos orar já nos humilha. Orar no Espírito nos humilha um pouco mais. E essa é a realidade, então, que você precisa saber, irmãos. Você precisa suplicar a Deus a ajuda dele. Você não é suficiente em si mesmo. Você não resolve as coisas por si mesmo. Você precisa da força, da ação que vem do alto. Você precisa que Deus conceda do alto as suas dádivas. E é muito interessante, eu ouço isso muito. E, em certo aspecto, eu mesmo vivo um pouco dessa experiência. Como muitas pessoas têm uma mentalidade assim. Ah, eu não gosto de pedir ajuda. Não quero atrapalhar ninguém. Não quero trazer peso para ninguém. Não quero. Ah, mas se alguém pedir ajuda para você, aí eu ajudo. Estou sempre pronto para ajudar todo mundo. Ajudo qualquer um que entra na minha frente. Isso é muito legal, né? Mas pensa num coração soberbo. Pensa num coração arrogante. Que pensa assim, eu ajudo todo mundo, mas eu mesmo preciso da ajuda de ninguém. Eu sou aquele que concede ajuda, não sou aquele que precisa de ajuda. Eu sou aquele que vem para resgatar você, eu não sou aquele que precisa de resgate. E a gente não pensa nisso, mas é assim que seu coração está funcionando. Eu sou aquele que ajuda. Eu sou o ajudador, não sou o ajudado. E a oração vem lembrar a gente que não, a gente também é necessitado de ajuda. Eu preciso desesperadamente que o Senhor, com a sua graça e na sua soberania, me abençoe com graça, misericórdia. Que Ele haja em meu favor. E por isso a gente precisa também de súplica. A gente precisa orar a Deus para dizer, Senhor, eu te dou graças, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu confesso o meu pecado, mas eu venho aqui também para pedir o seu socorro. Seja o meu socorro, seja o meu auxílio. Me livra, me livra, me livra. E que coisa especial é a gente pensar em súplica quando o apóstolo Paulo aqui está falando de guerra espiritual. Está falando das armadilhas de Satanás. E obviamente que você pode pensar em todas as tentações que você experimenta e você vive. Todos os pecados que ainda vêm para tentar te destruir e você muitas vezes cai, que você está lutando contra eles. E agora é o momento de você aprender que você precisa pedir a graça do Senhor. Senhor, me ajuda a vencer. Satanás está vindo aqui para me atacar.
E se lembre do Senhor Jesus. Tentação é diferente do pecado. O Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. E nós podemos ser tentados, mas precisamos da ajuda do Senhor para também resistir no Espírito às tentações. Senhor, me livra de mim. Me livra de Satanás, mas me livra de mim também. Me faz crescer, me faz amadurecer. E a súplica aqui, irmãos, a gente pensa imediatamente, óbvio, né? A nossa mente está condicionada a pensar nisso. Ah, Senhor, me dá o que comer, me dá o que vestir, né? Me dá saúde. A gente quer orar pela saúde de fulano, quer orar pela saúde de ciclano, quer orar porque não sei quem está sem trabalho. E isso todos são pedidos legítimos pelos quais nós devemos buscar o Senhor na soberania e no sustento que Ele dá da terra. Mas o apóstolo Paulo aqui está escrevendo sobre guerra espiritual. E quanto que nós falhamos em orar sobre a nossa vida espiritual. Na súplica, eu preciso do poder do teu Espírito para crescer, para ser mais maduro. Eu sou completamente necessitado do Senhor para ser um servo fiel. Me abençoa, me abençoa. Tem misericórdia de mim. Todo tempo, todo tipo de oração, em toda perseverança. E aqui, a palavra é simples. Perseverança. Continuamente. Sem desistência. Resilientemente. Não como aquele que duvida, mas como aquele que crê. Como aquele que tem fé. E como aquele que se submete no Espírito ao Senhor. Meus irmãos, está aí um negócio que é difícil. Perseverar em oração. Perseverar em qualquer coisa é difícil. Você vai ouvir um coach aí sobre empreendedorismo, ele vai falar que o grande elemento que traz diferencial para a vida de um empreendedor de sucesso é a sua resiliência, né? Sua perseverança, sua capacidade de continuar fazendo aquele negócio quando tudo parece que vai dar errado. E o Senhor está nos ensinando aqui que na oração é assim também. E a palavra que nós lemos no início desse culto, onde Jesus instrui a orar, ele usa duas histórias justamente para ilustrar a perseverança da oração. Primeiro, daquela senhora que vai atrás do juiz e fica lá, ouve a minha causa, 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 ouve a minha causa. Até que o juiz fala, tá bom, velho, vamos lá, o que é que você quer? Mas fala também da história daquele amigo que foi precisando de pão, pedir pão para um outro, meia-noite, importunando o amigo. E aí o Senhor diz, se aquela pessoa não servir por causa da amizade, vai servir por causa do importúnio. A perseverança de você aí, aquele momento, naquela hora, pedir ajuda, vai levar essa pessoa a ajudar. Pode ser que ela nem vá com a sua cara, pode ser que ela nem seja uma amiga assim tão disposta a te servir, mas o fato de você estar importunando ela, ela vai servir você. E aí Deus, o Senhor Jesus, Deus usa essa história para dizer como Ele, como Deus nos ouve. Que nós devemos perseverar em oração. E o fato é que a gente é maleável. E a gente aprende a viver as circunstâncias. E quando a gente aprende a viver as circunstâncias, a gente fala, quer saber, não vou mais orar sobre isso, deixa quieto. Acho que esse negócio aí não é para mim. E a gente desiste de orar. E especialmente na batalha da fé, na batalha espiritual, a gente não pode de jeito nenhum abrir mão da perseverança. Porque isso é para nós. Deus nos fez novos em Cristo para que nós pudéssemos vencer as armadilhas de Satanás. E enquanto a gente ainda não está vencendo, a gente precisa orar. Enquanto nós ainda não temos vitória sobre o pecado, nós precisamos orar perseverantemente para dizer, Senhor, eu ainda não estou maduro em relação a isso. Senhor, eu sou muito fraco em relação a isso. Me dá a maturidade. Que vergonha, Senhor, já vou na igreja há tantos anos. E isso ainda para mim é uma fraqueza. E talvez você já abandonou porque você não está perseverando. Você simplesmente assumiu que essa é a sua condição. Ah, eu sou pecador mesmo. Eu nasci assim. Essa é uma condição que acho que não tem transformação.
Não. Se tem uma coisa que alegra o meu coração é ver pessoas já mais idosas, mais velhas, que perseveram em oração ainda há muitos anos e recebem graça do Senhor, respostas do Senhor, já velhos. Eles não desistiram, eles não abriram mão de orar e pedir ao Senhor perseverantemente por questões no Espírito, de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito comum em pais que oram pelos seus filhos. Mas deve ser comum também quando a gente pede para Deus, para a nossa santificação, perseverar em oração. Todo tempo, todo tipo de oração, tem perseverança, toda perseverança, e agora talvez o que seja ainda mais difícil para nós, por todos os santos. E eu quero ser breve aqui para a gente encerrar. Por todos os santos. Não ore só pelos seus próprios interesses, não ore só pela sua barriga. Aprenda a orar pelos seus irmãos. Aprenda a orar pelos seus irmãos. Aprenda a orar pelos crentes. Aprenda a orar pelos crentes em todo tempo, com todo tipo de súplica. E aprenda a orar pelos crentes com perseverança. Por todos os crentes. Não só por você mesmo. Meus irmãos, isso que se aplica a nós em relação à oração, se aplica também aos nossos irmãos. E nós precisamos, com toda a dedicação, orar por eles na batalha espiritual. O apóstolo Paulo aqui é tão claro, tão direto. Os santos precisam das nossas orações. E esse é o meio que o Senhor estabeleceu para agir. O grande mistério da oração é esse, né? Porque o Deus que define os meios, aliás, define os fins, por que a gente precisa de orar? Por que eu preciso orar? Se Deus está controlando tudo. Porque o Deus que define os fins, define também os meios. E Ele definiu que usaria a oração para fazer essas coisas, para realizar essas coisas. Lembra quando Jesus ressuscita Lázaro? Ele chega lá diante do sepulcro de Lázaro e não diz assim, Lázaro sai para fora diretamente. Antes de ressuscitar Lázaro, o Senhor ora. Jesus ora. E é muito interessante a oração de Jesus naquele momento. Porque ele diz assim, Senhor, eu sei que tu me ouves. Aliás, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Mas eu estou fazendo essa oração aqui para que todo mundo ouça e veja eu orando. Para que todos saibam da minha oração. E aí ele encerra essa oração e diz, Lázaro, vem para fora. E o Senhor Jesus direciona uma oração que inclui as pessoas. E ele ora por Lázaro. E a gente precisa aprender que a oração não é simplesmente nossa e para nós mesmos. A gente precisa aprender a orar pelos crentes, pelos salvos. Por aqueles que precisam ser salvos. A oração não pode ser focada somente em mim mesmo, em nós mesmos. Mas ela precisa extrapolar. Ela precisa extrapolar. Em todos os sentidos. Se você sabe, por exemplo, que tem irmãos que precisam de confissão, precisam se arrepender de seus pecados, ore por isso. Ore por irmãos que você sabe que têm caído em tentação, que têm dificuldades, que precisam crescer, amadurecer. Ore por isso. E a palavra, quando Paulo fala que todos os santos, é todos os santos. Mas como que a gente pode melhorar isso aqui, deixar isso mais real, mais visível, mais concreto? Você pode orar por todos os santos do mundo. Agora, isso vai começar, sem nenhuma dúvida, pelos membros da sua igreja. Se você quer orar pelos santos do mundo, todos eles, sem dúvida que isso começa pelos crentes daqui. Agora, o fato é que muitas vezes a gente quer orar por alguém que está lá na China, lá no Vietnã, alguém que a gente nunca viu, alguém que nunca ofendeu a gente, alguém que nunca fez a gente chorar, mas não tem coragem de orar por alguém que está aqui do nosso lado. Que precisa, está aqui do nosso lado, precisa de oração, está aqui do nosso lado. E obviamente que o apóstolo Paulo tem em mente os próximos. Ele diz, ore pelos santos. E se a gente puder orar por todos os santos, nós oramos. Queremos orar pelos crentes da Venezuela que estão sofrendo. Mas eu quero orar por vocês. E nós devemos orar uns pelos outros aqui, aqueles que nós conhecemos, sabemos das lutas, sabemos das dificuldades, sabemos das armadilhas que estão sendo colocadas diante deles. Por isso você pode entrar lá, a gente vai fazer outro diretório impresso para ajudar a igreja. Mas você pode entrar lá no aplicativo do Eclésia. Tem lá a membresia, tem lá todos os membros da igreja.
E você vê lá quem são os membros. E você entra no grupo da igreja, terça-feira a gente compartilha os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. E você ora pelos seus irmãos. Orem por todos os santos. Em todo tempo, todo tipo de oração, com toda perseverança, por todos os santos. Meus irmãos, nós precisamos orar. O Senhor está com seu ouvido aberto. Pensa aí, qual é a pessoa que você queria ter uma audiência, um tempo para falar com ela? Já parou para pensar nisso? Poxa, se eu pudesse, eu queria ter 1 hora com fulano. Se eu pudesse, eu queria ter 1 hora com ciclano. Não seria bom? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que os crentes têm à disposição deles o Criador e sustentador da terra, todo o tempo, disponível 100% para você, para ser ouvido por você, no poder do Espírito Santo, no poder dele mesmo. Então ele diz, façam isso, orem no Espírito, em todo tempo, com todo tipo de oração, com toda perseverança, por todos os santos. Vamos orar? Senhor, como nosso coração é incrédulo em relação a isso. Nós cremos, nós entendemos, mas na praticidade a gente se torna quase que ateu, porque a gente não busca o Senhor em oração. E nós queremos trabalhar ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos ser ativos para o Senhor, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor e buscar a Tua face em oração. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Ensina-nos, nos dá essa realidade, isso que o Senhor usou o apóstolo Paulo para instruir o Teu povo. Cria em nós uma disposição santa para orar. Orar de acordo com o Teu Espírito, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos ensina e nos instrui. Em todo tempo, todo tipo de oração, toda perseverança e por todos os santos. Faz isso em nós, é a oração que nós fazemos, crendo que o Senhor ouve, porque o Senhor mesmo que nos instrui, em Jesus Cristo, no poder do Espírito. Amém.